Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje o nosso bate-papo, a nossa resenha vai ser sobre Brancalônia, um RPG italiano de Spaghetti Fantasy, vocês já vão entender o que eu estou querendo dizer com isso, publicado aqui no Brasil pela nossa editora parceira Retropunk. Quem tá ligado no movimento, quem já segue o canal há um tempinho, deve lembrar que eu fiz o unboxing do Brancalônia. Vou deixar aqui no card para quem quiser conferir. Mas eu ainda estava devendo a resenha do livro, beleza? Então é essa falha que a gente vai corrigir agora. Então olha só, pessoal, para a gente começar aqui o nosso papo, as primeiras informações, o Brancalônia, ele tem aí aproximadamente 196 páginas, tá? É um livro capa dura. Ele é um cenário que utiliza as regras, né, do D&D quinta edição, tá? Tem o selinho aqui da quinta edição, mas eu me arrisco a dizer que ele é muito mais do que um simples cenário para D&D quinta edição. Porque, na verdade, o livro ele tem uma personalidade própria. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês hoje. A gente vai dar uma passada geral, né, pelo livro, sem descer muito em detalhes, né, só para apresentar mesmo o livro. Mas eu pretendo, né, comentar mais sobre ele, porque acredito que tem muitas coisas interessantes que merecem, né, ter os seus vídeos específicos. Se vocês quiserem adiantar esse processo, né, se manifestem aí nos comentários, digam que vocês querem ver mais sobre Brancalônia, que a gente vai ajustando aqui o nosso cronograma de produção de vídeos, beleza? Então vamos lá, pessoal, vou começar já a mostrar um pouquinho do livro para vocês, olha. Aqui logo no início a gente já tem uma primeira ilustração que eu acho bem bacana, né? Deixa eu tentar aproximar aqui. Aliás, as ilustrações desse livro como um todo, eu achei bem legais, bem bonitas, né? E realmente elas vão te ajudando a entrar no clima aqui, porque como eu falei, o Brancalônia ele não é um simples cenário de fantasia medieval, ele tem uma personalidade própria, ele tem algumas coisas a mais, que na minha opinião dão aquele sabor especial, né? De você não estar jogando uma fantasia medieval genérica, né? Então olha só, pra gente começar a conversa logo aqui, eu vou ler esse pequeno trechinho, que apesar de ser pequeno mesmo, eu acho que ele já dá uma ideia geral interessante do livro, olha só. Baseado na tradição, folclore, história, paisagens, ficção e cultura pop italianas, Brancalônia é um cenário de campanha para a quinta edição do RPG mais famoso de todos os tempos. Ou seja, quando eu digo que o Brancalônia tem uma personalidade própria, algo especial, é justamente isso. Ele é um cenário que ele é baseado, fundado, inspirado na cultura italiana de uma maneira geral, tá? Com várias referências, com várias alusões à história e outras coisas que vão deixar esse cenário diferente de uma simples fantasia medieval, tá? Então, assim, ele tem uma proposta diferente, isso é interessante a gente ressaltar logo de início, tá? Ele tem uma pegada diferente, ele tem regras próprias, né? Ele tem algumas adaptações que vão deixar o jogo mais com essa cara, né, de fantasia medieval italiana. Por isso, o Spaghetti Fantasy, né? E olha só, aqui logo no início, né, já virando a página, a gente vai ter aqui, olha, pizzas, adagas e bandolins, que é justamente uma página citando várias referências para você entrar no clima do jogo, tá? E aqui a gente vai ter referências de quadrinhos, de literatura, de filmes, etc. Só que assim, tem alguns detalhes, pelo que eu tô vendo aqui, eu acho que algumas coisas, especialmente de quadrinhos, nem chegaram a ser publicadas aqui no Brasil, porque ele de fato é um RPG italiano, tá? Feito por italianos, publicado originalmente na Itália, enfim. Então ele vai ter mesmo uma proposta bem própria do cenário, né? Bem feita por quem vive lá, né? Por quem tem condições de vivenciar e pegar as informações em primeira mão, vamos chamar assim, né? Mas tem algumas coisas, tem algumas referências que já chegaram aqui no Brasil. Talvez você tenha, pelo próprio nome, assim, já a ideia, se você já é um pouco mais velho, do incrível exército de Brancaleone e Brancaleone nas Cruzadas. Claro que essa é uma inspiração para o jogo, tá? Tá aqui na lista de filmes, então assim, se você não conhece nada, né, e não tem a menor ideia de por onde começar a mestrar uma aventura ou que tipo de personagem você vai fazer no Brancalônia, assista Brancaleone, o incrível exército de Brancaleone, que você não vai se arrepender. E assim também, para tentar dar uma ideia geral do tipo de personagem que você pode fazer lá, o livro chama os personagens, né, dos jogadores de canalhas, porque o cenário ele é ambientado numa fantasia medieval, mas ela é baixa fantasia, é aquele mundo mais sujo, né, mais ruim, difícil de viver e tal, e os personagens são canalhas, são bandidos, são perseguidos pela lei por algum motivo. Só para dar uma ideia geral também, eu vou ler mais um trechinho do livro, que eu acho que resume bem essa pegada do cenário, olha só. Aqui, cavaleiros em armaduras brilhantes lideram exércitos destemidos contra inimigos aterrorizantes. Habilidosos caçadores de tesouro, prontos para qualquer coisa, exploram as masmorras esquecidas de impérios perdidos há muito tempo, equilibrando-se entre armadilhas letais e monstros inomináveis. Heroínas astutas e maliciosas usam seus encantos para enganar príncipes e mercadores e, em uma noite, roubar tesouros dignos de um resgate real. Mas vocês não estão entre eles. Vocês são aqueles que entram em cena quando as coisas dão errado. Vigaristas, preguiçosos, malandros da mais baixa ordem, vagabundos apáticos e canalhas gananciosos, os feios, os sujos e o mal.
os maus. Esses são vocês em resumo. Então, essa é a pegada geral do cenário, tá? É aquela fantasia medieval baixa, suja, difícil, e os personagens também refletem isso, tá? A gente vai comentar com um pouquinho mais de detalhe mais na frente, mas o Brancalônia, ele é pensado para os personagens evoluírem em termos de regras de D&D até o 6º nível, tá? Justamente para representar esse tipo de jogo menos poderoso, um pouco mais pé no chão, apesar de ser fantasia também, ter vários elementos fantásticos, mas um pouco mais pé no chão, um pouco menos poderoso, numa escala menor. Vocês estão preocupados, na verdade, muito mais em sobreviver e ter o que comer a cada dia do que realizar grandes feitos heróicos. Agora, para a gente falar um pouquinho sobre as raças que existem em Brancalônia, né, já que ele é um RPG que utiliza as regras do D&D, ele vai usar essa terminologia de raças, tá? A gente vai ter 6 raças disponíveis aqui, mas a maioria delas é bem parecida com os humanos, tá? Com algumas poucas diferenças que, na verdade, acredito que nem se chamaria de raça mesmo, né? Mas enfim, tem vários personagens que são humanos com alguns diferenciais e algumas outras um pouquinho mais fantásticas e diferentes. Então a gente vai ter aqui, basicamente, o humano padrão, né? Enfim, tá aqui, olha, humano padrão. A gente vai ter o Dom, que é esse aqui, que é basicamente um humano também, mas como o próprio nome já indica, ele tem algum diferencial, algum dom específico, uma profecia ou alguma coisa que torna o nascimento dele especial e supostamente dá um propósito para ele, alguma coisa nesse sentido, tá? A gente vai ter também os Morgantes, que são, entre aspas, aqui meio gigantes, né? Que é aquele tipo de personagem mais bruto, né? Grandalhão e tal. E olha aqui um desenho aqui claramente inspirado no Bud Spencer, para quem tem as referências, né? Enfim, bem legal. Temos os Silvestres, que também são bem basicamente humanos, mas abandonaram a vida nas cidades para viver nas montanhas e florestas e tudo mais, né? Mas assim, fisicamente, em tese, não são tão diferentes assim de humanos. E aí a gente tem, por último, as duas raças que são mais fantásticas, vamos dizer assim, né? A gente vai ter os marionetes, que são basicamente isso mesmo que você está pensando. Marionetes, bonecos de madeira animados, tipo um Pinóquio da vida, são pequenininhos também, mas eles têm várias características especiais e esse tipo de coisa. E por último, a gente vai ter os malebranques, que vão ser diabos. Isso, você pode jogar com o diabo se você quiser. Existe aqui no Brancalônia uma passagem que se abriu literalmente do inferno para a região aí, para o cenário. Então, alguns diabos abandonaram o inferno e passaram a vagar por aí. São justamente esses, os malebranques. Então, essas são as 6 raças jogáveis aqui do Brancalônia. Eu pretendo, em vídeos futuros, destrinchar um pouquinho mais sobre cada uma delas, né, das características principais. Se vocês têm interesse nesse tipo de conteúdo, já se manifesta aí nos comentários para a gente ir avançando aqui na produção, beleza? Seguindo adiante, para a gente mostrar agora um pouquinho também das classes disponíveis aqui em Brancalônia, a gente vai ter as mesmas classes básicas do D&D, só que, claro, com adaptações para deixar elas mais condizentes com o cenário proposto aqui pelo Brancalônia, beleza? Então olha só, como é que vai ser a apresentação aqui. Elas vão seguir basicamente o mesmo padrão de apresentação das classes nos livros de D&D, tá? Você vai ter aqui um pouquinho falando sobre a personalidade, sobre os antecedentes, talentos específicos e tal, e você pode utilizar as regras básicas do D&D para preencher o que não tiver dito aqui, né? Porque, claro, vamos lembrar, esse livro aqui é um suplemento do D&D, então é bom ter o livro básico, pelo menos o guia do jogador, né? Para você complementar aí as informações. Mas o que a gente vai ter aqui, olha, é justamente a parte da adaptação. Então, por exemplo, os bárbaros, eles vão ser tratados aqui no Brancalônia como pagãos. Esse vai ser o nome da classe aqui. Mas de resto, vai dar todas as informações e tudo mais. Lembrando que os personagens aqui só evoluem até o 6º nível, tá? A gente vai ter aqui os bardos, tá? Aqui no Brancalônia vão ser os arlequins. Aqui no caso, um bardo malebranque, né? Enfim, olha só. Os desenhos estão bem legais mesmo, bem interessantes. A gente vai ter os bruxos, que aqui são conhecidos como agoureiros. Cada um com seus poderes específicos, adaptados, né, para essa questão do cenário, né, como eu estou falando aqui. E lembrando também, acho que é importante falar isso, o Brancalônia, ele é um cenário que ele é mais voltado, talvez, um pouco para a questão do humor, né, para aquela aventura divertida e tudo mais. Como a gente não vai realizar grandes feitos épicos, a gente está preocupado com outro tipo de coisa aqui no Brancalônia, dá para ter aquele tipo de jogo mais leve, mais na brincadeira, que pode ser bastante divertido também para quem estiver no clima, né. Olha, os clérigos, que são conhecidos aqui como os milagreiros, olha aqui o desenho deles, tá? Milagreiros. Teremos aqui os druidas, são conhecidos como os benandantes, aqui, ó. E já aqui do lado, os feiticeiros, né, que são os escaramantes. Olha só. Eu, de fato, gostei bastante das ilustrações aqui do livro, achei bem bonitas. Os guardiões, que vão ser os matadores. E os guerreiros aqui na sequência, aqui os guardiões, tá? Os matadores. E os guerreiros, que vão ser os espadachins. Tá? Então, como vocês estão percebendo, tudo vai sendo meio que adaptado ali para se encaixar na proposta do cenário. Os ladinos, que são os brigantes, olha só, bem aqui. E os magos, que são os descardos, olha lá.
bem legal também, bem diferente. Então, assim, é a classe que você está acostumado a jogar, mas com uma roupagem nova, com uma proposta nova e com alguns diferenciais que não são só a questão dos poderes, tá? Isso é importante frisar. Vão ter aqui umas diferenças mesmo na essência do que representa aquela classe. Mas em termos de regra, eles vão seguir mais ou menos ali as mesmas coisas do D&D padrão. A gente vai ter os monges aqui, conhecidos como Frey, né? Temos de novo aqui a presença do Bud Spencer, aqui fantasiado de Freytank, talvez. Os paladinos, que são os cavaleiros errantes aqui, uma referência direta ao incrível exército de Brancaleone, né, que eu comentei no início do vídeo. E assim, essas são as classes que você tem à disposição aqui no Brancalônia, e tem bastante coisa para você dar asas à sua imaginação e realmente criar personagens diferenciados, né, encaixados na proposta do cenário. Ah, tem um ponto que eu acho interessante de mencionar também, que é o seguinte, eu tô falando aqui desde o início que o Brancalônia ele vai até o 6º nível, então quer dizer que quando meu personagem chegar no 6º nível, acabou o jogo, não posso mais brincar, não posso mais continuar com esse personagem? Não exatamente. Se você quiser, o livro traz aqui, olha, as regras opcionais dos canalhas eméritos, avançando além do 6º nível. Mas basicamente, como é que vai funcionar? Quando você atingir o XP necessário para lhe levar até o 7º nível, por exemplo, ao invés de promover todas aquelas alterações de avanço de classe, de avanço de nível, melhor dizendo, você vai ganhar coisas específicas, né? O que ele chama aqui, olha, de emeritência específica. Então tem uma lista aqui de bônus, vamos colocar dessa forma, que você vai ganhando conforme você vai avançando além do 6º nível. Então, dessa maneira, você continua com essa proposta de personagens menos poderosos, porque lembra disso, tá? A proposta toda do cenário não é você chegar em níveis épicos e realizar grandes feitos. Então, claro, você pode continuar avançando de nível, mas ainda assim, você não vai ter um personagem extremamente poderoso, porque essa não é a proposta do cenário. Seguindo adiante aqui no livro, a gente vai ter alguns capítulos, tá, de regras do cenário. Mas basicamente o que a gente vai tratar aqui? Você vai ter diversas informações para te ajudar a montar e gerenciar ali as companhias de canalhas, né? Porque vocês, geralmente, como são menos poderosos, vocês vão se agrupar numa companhia que vai dar as missões e tal, os bicos, como eles chamam aqui, né? Justamente para você ir ganhando dinheiro, ganhando fama entre os canalhas, esse tipo de coisa, né? Os covis, né? Os esconderijos de cada uma dessas companhias, ou esconderijos menores e tudo mais. As transgressões, ou seja, os crimes que foram cometidos pelos personagens dos jogadores, né? E aqui um detalhe importante que o livro faz questão de frisar, tá? Como eu falei também, a gente está aqui num jogo que, em tese, tem uma proposta mais divertida, né? E os seus canalhas, eles não são, de fato, personagens ruins, tá? Então, crimes muito pesados, o livro desencoraja que você coloque no jogo. Então é aquele negócio, é aquele ladrão de galinha, é aquele canalha adorável. Se você for, inclusive, acusado injustamente pelo crime, melhor ainda. É aquele tipo de coisa para ser uma história mais divertida e mais leve, muito embora você esteja jogando ali com personagens, entre aspas, criminosos, tá? Fora isso, diversas outras opções de coisas para você colocar no jogo. Tem capítulos falando sobre tavernas, sobre jogos de tavernas ali e tal. Você pode fazer uma one shot ali só com esses jogos, tem uma variedade grande disso. Regras para brigas na taverna, né? E brigas amigáveis, vamos colocar assim, né? Com os punhos, que ninguém vai se ferir, que não é para matar ninguém e tal, é só para ter aquela confusão ali e tal, aquela loucura que também faz parte ali do cenário, né? Aqueles desentendimentos regados a muito álcool e esse tipo de coisa, né? Então, essa que é a pegada do jogo. É mais divertido, é mais leve, é para você de fato brincar ali, né, com esses personagens menos poderosos. Não é, repito e friso, porque isso é uma coisa que está ao longo do livro todo, para campanhas épicas. Se você quer jogar uma campanha épica, procure outro cenário. Ah, e só para completar a informação, tanto isso é verdade, que até o equipamento, tá, no capítulo que trata disso aqui, é equipamento ruim, ou seja, os seus personagens eles não vão ter acesso ao melhor tipo de equipamento, tá? Seja equipamento comum, mas também o equipamento mágico. Tem mágico, tem alguma coisa que extra, além do normal? Tem, mas é sempre tudo de segunda mão, tudo de baixa qualidade, com possibilidade de dar errado e tal. Então, só para mostrar de fato para vocês que a ideia do jogo é realmente essa. É fantasia mais suja, uma fantasia de um nível mais baixo, menos poderosa, mais focada na diversão. E pra gente já ir encaminhando pro final do vídeo, tem também aqui, já do meio pro fim, né, uma história apressada do reino, ou seja, a gente vai falar um pouquinho aqui nesse capítulo sobre a história, né, do reino, e é bem interessante, tá, bem legal. Além da história do reino como um todo, assim, né, a gente vai ter as regiões, os reinos menores. O Brancalônia, ele vai apresentar 16 regiões para você explorar, cada uma delas descrita aqui no livro. A gente pode comentar também um pouquinho mais sobre isso, caso seja do interesse de vocês. Mas só para dar uma ideia, olha, tem aqui no livro e vem acompanhando, né, um mapa, né, do reino.
E como dá para perceber aqui a referência também, é uma bota da Itália ao contrário, né? Então, para dar aquela ideia de um reino meio louco mesmo e tal. E tem diversas regiões interessantes, cada uma com as suas particularidades, algumas mais sérias, outra mais pro lado da brincadeira, mas com certeza tem um diferencial bacana também nessa questão dos reinos aqui, tá? Fora isso, já chegando no finalzinho do livro, olha, a gente vai ter essa parte aqui do Em Busca de Cobrins, que é o dinheiro, né? A gente vai ter aqui uma série de aventuras prontas para a galera já ir entrando no clima do jogo, né? Já ir testando as regras, conhecendo um pouquinho mais de como o cenário funciona. Então a gente vai ter aqui, salvo engano, 6 aventuras prontas, algumas, salvo engano, com os níveis um pouquinho mais elevados, outras bem para iniciante mesmo. Você pode tentar organizá-las numa campanha, né? Para você já ter um embalo aí para jogar com a galera, se o povo empolgar, né? E por fim a gente vai ter aqui, olha, novos monstros e adversários, que é um pequeno bestiário aqui do Brancalônia. É um bestiário pequeno, mas ele é eficaz. Por quê? Como o jogo é baseado no D&D quinta edição, você pode, em tese, em princípio, utilizar qualquer criatura do D&D, só lembrando da questão do nível de poder aqui, né, da proposta do cenário. Mas aqui neste bestiário específico, você vai ter várias criaturas, olha, deixa eu mostrar aqui um pouquinho para vocês, mais condizentes com a proposta do cenário e também inspiradas na cultura, no folclore italiano, né, que dá justamente o diferencial aqui do cenário, beleza? Então a gente vai ter algumas páginas aqui, são várias criaturas, né, algumas nem tem desenho, olha, o bigato, tipo um dragão, um lagartão, enfim. Então aqui a gente vai ter criaturas mais específicas, mais condizentes mesmo, como eu falei, com o cenário, tá? E tem inimigos poderosos também, aquele tipo de inimigo que provavelmente os seus canalhas vão ter que fazer algum acordo ou cumprir alguma missão para se livrar, beleza? Então é isso, pessoal. Vou mostrar aqui mais um pouquinho do bestiário, mas assim, é um cenário que eu considero bastante interessante, eu ainda não tive oportunidade de jogar. Ah, deixa eu mostrar aqui só pra gente encerrar, a ficha, né, do Brancalônia, que claro, é inspirada no D&D, mas tem os seus diferenciais aqui, né, com um monte de coisa pendurada e tal, pra dar essa ideia toda do cenário que eu tentei mostrar aqui um pouquinho pra vocês, beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido essa passada bem geral mesmo, pelo Brancalônia. Lembrando que, como ele é da nossa editora parceira Retropunk, se você se interessou pelo livro, confere aqui na descrição do vídeo que tem uma dica para você pegar o seu material com desconto, beleza? Quem quiser continuar assistindo vídeos sobre Brancalônia, quer descobrir mais e tal, deixe seu comentário aí que a gente vai fazendo mais vídeos explorando com mais detalhes esse cenário, beleza? No mais, quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixe aí seu like, seu comentário, que eu sempre peço pra gente continuar trocando ideias. E a gente se encontra na próxima resenha.